A paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, nós estamos aqui com mais um estudo, dando sequência naquilo que nós já propomos a fazer por 21 dias, que é falar desse tema tão atual e que tantos profissionais e em todas as áreas da nossa vida nós estamos ouvindo falar sobre isso. Somatizar ou ressignificar. Tudo que acontece à nossa volta, existe uma emoção, existe algo que fica guardado dentro de nós, imprime em nós uma condição emocional. E o que fazer com isso? Como que eu vou reagir depois? Como que eu vou agir depois a partir desta informação? Que às vezes essa informação ela é confortável, nos traz alegria, nos traz amor, nos traz sentimento de que estamos maravilhosamente bem, ou às vezes isso pode trazer um sentimento de descontentamento, de tristeza, de raiva, de angústia, de desespero. E é isso que nós estamos aprendendo nesse dia, à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que o Senhor quer que nós reagimos com isso. E é por isso que já lá desde o nosso primeiro dia, nós estamos falando muito sobre as nossas emoções, estamos tratando sobre o que nós temos que fazer com isso. Em alguns momentos nós vamos ter que ressignificar esta situação, e em alguns momentos nós vamos ter que aprender a arrancar para fora com toda a dor, para que isso não venha somatizar em nós e nos trazer doenças e nos trazer enfermidades. E é o versículo base de toda essa estrutura, de todo esse estudo, é Hebreus 10, 38 e 39, que diz assim: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, nós estamos aqui nesse estudo numa proposta real de atitude, onde nós estamos dizendo, nós não somos daquelas pessoas que recuam, mas nós estamos aqui prontos, dispostos, buscando no Senhor o conhecimento da palavra, para que com isso nós venhamos a ficar do lado e diante daquilo que o Senhor tem proposto para nós. E como nós falamos no último dia, ontem nós falamos sobre a questão das chaves e ficou meio extenso, o vídeo ficou meio extenso, onde falei de 12 palavras representando chaves, trazendo uma conexão com a rotina diária, a rotina do trabalho, o que você escuta por aí, por onde você tem passado, com quem você tem falado no seu tempo aí de trabalho, nos seus relacionamentos. E por que isso? É só para trazer uma lembrança de que o que está na Bíblia é algo assim milenar, nós já sabemos disso, e que os profissionais atualmente, e assim todo o tempo, eles vêm buscando esta melhoria, essa estrutura, para trazer para nós um entendimento melhor, para organizar melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos objetivos. Porque muitas vezes nós queremos algo, sabemos o que queremos e não sabemos como começar, por onde começar, porque as emoções elas estão misturadas, estão confusas, ou às vezes não conhecemos as nossas aptidões. E aqui, então, como nós colocamos que a primeira chave seria aquela chave onde nós iríamos criar aquela empatia, criar aquela sinergia de intimidade com alguém. E isso é algo que é muito usado em tudo que a gente vai fazer, no trabalho principalmente, nos relacionamentos sociais, e aqui no nosso relacionamento com Deus, que é para ganhar essa estrutura emocional, que é para ganhar este equilíbrio, esse domínio próprio. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, precisamos ter essa comunicação empática com Deus, essa rotina de relacionamento, de conversa com Deus. E é por isso que, para aqueles que não querem recuar, mas que querem a conservação da alma, então, que é o nosso versículo-chave,
você que quer a conservação da tua alma, precisa ter essa chave na tua mão, que é a chave da oração. Sabe, é comum a gente ouvir pessoas que dizem assim: eu não tive nem coragem de orar, ou eu não consegui orar. Mas sabe por quê? Porque sente vergonha, porque sente acanhado de ir até Deus por não manter um relacionamento com Deus. Quando nós estamos distante de Deus, nós não temos coragem de chegar para Ele, porque nós nos sentimos distantes, nos sentimos impuros, nos sentimos indignos. Mas a verdade é que Deus, ele está sempre do nosso lado, sempre querendo falar conosco, sempre procurando ouvir o que nós temos para falar com Ele. Então aqui, a primeira referência desta chave da oração, que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18, e lá vai dizer assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Ali, Tessalonicenses 5 vai dar uma série de orientação para nós, mas vai ter um versículo específico que vai dizer: em todo tempo esteja antenado. Mas, se você for tentar descobrir, mas o que é exatamente orar? Por que eu preciso fazer isso todos os dias? No dicionário, vai dizer assim, que orar é dirigir orações e súplicas religiosas a Deus, às forças divinas, proferir uma oração, o que significa dizer que uma oração é falar com Deus sobre um assunto. Então, falar com Deus sobre um assunto. Sabe aquele prazer gostoso que nós temos no final de alguma situação? Principalmente quando ela é boa, quando acontece, que você vibra, que você fala assim, quero contar para alguém. A primeira pessoa que vem à mente. Aquela pessoa é seu amigo, aquela pessoa é quem você tem intimidade, é quem você sabe que você pode chegar lá e falar com liberdade sobre o que você está sentindo. E isso aqui, quando a gente está com intimidade com Deus, quando a gente ora todos os dias, a gente tem isso com o Senhor. E quando vem a tristeza, que a gente só pensa em encontrar aquela pessoa que a gente sabe que vai entender a nossa situação, aquela pessoa que vai falar a verdade para nós, que vai nos colocar numa posição de que nós vamos nos sentir compreendidos. Então, quando nós estamos daquele jeito, nós queremos encontrar essa pessoa. E essa pessoa, a primeira pessoa com a qual você tem que ter vontade de falar como você está, deve ser Deus. Aqui tem uma frase que eu fui escrevendo enquanto estudava, e nesse caso se encaixa perfeitamente a técnica da relação empática com a oração. Por quê? Porque nesta relação empática, que é a relação social que nós precisamos ter para sermos bem-sucedidos nas coisas secular, você precisa ser o mais sincero possível nessa relação. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, a pessoa com a qual você está se relacionando, ela vai perceber se você está falando a verdade ou não. E se você está sendo sincero ou não. E a mesma coisa com Deus. Você expõe o que você quer de forma objetiva, de forma sincera, de forma honesta. E você para e ouve o que Deus está falando. E isso você vai se argumentando diante de Deus. E Deus vai trazendo para você a revelação daquilo que você precisa ouvir. É uma conversa proposital. E aqui tem mais uma situação da palavra de Deus em que encaixa perfeitamente esta questão da necessidade de orar, daquela rotina. Por quê? Lucas 18, do 1 ao 8, vai dizer assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça com o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles?
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, aqui, quando Jesus está falando nesta parábola, Jesus ali, ele está dizendo que Deus, ele está pronto, ele está esperando para fazer justiça sem demora para nós. Mas só que esta viúva que ele fez a parábola, falando da viúva, ela ia todos os dias lá no juiz. Ela cria que uma hora ele ia parar e ouvir a petição dela. Então ela não desistiu, ela não esmoreceu, ela não recuou. E aqui, quando Jesus está explicando isso nesta parábola, ele está falando que Deus, ele está ali, ele vai fazer justiça. Mas aí ele pergunta, porventura achará fé na terra? Que eu entendo que ele pode estar perguntando para nós, você está tendo coragem para fazer esta petição todos os dias diante do teu Pai? Você está tendo coragem de ir lá dizer para Deus como que você tem se sentido? O que você está querendo arrancar de dentro de você e não está conseguindo porque está pesado, porque está puxado? E aí aqui, o segredo desta mulher foi criar um relacionamento com aquele juiz. Ele não atendia ela, mas ele sabia que ela ia lá. Até que ele entendeu que ela estava querendo se comunicar com ele e que ela não desistiria. Ainda que ele, mesmo que ele não ouviu todas as razões que ela tinha, mas ela sabia que as razões que ela tinha a colocava num lugar que merecia que aquela causa fosse julgada por ele. E isso é maravilhoso, porque quando nós ousadamente vamos até diante de Deus, colocando o nosso propósito, falando para Deus da nossa ideia, do nosso objetivo, do nosso desejo, nós vamos receber um tratamento adequado da parte de Deus, porque Deus vai nos dar atenção, Ele vai ouvir a nossa voz e Ele vai entender que nós não vamos recuar, porque conforme nós vamos falando com Ele, Ele vai nos orientando, Ele vai nos dando discernimento. E a nossa próxima referência, Efésios 3, 11 a 14, diz: segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis das minhas tribulações por vós, porque são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelho perante o nosso Pai. Então aqui, Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele estava dizendo isso: não desfaleça, não desanime, se põe de joelho diante do Pai. Então, o segredo de usar essa chave, essa oração, para quê? Para que seja liberado acesso para nós. Nós falamos ontem sobre o tamanho da chave em relação ao tamanho da porta, mas acontece que a chave é tão pequena, mas é ela que destranca. E essa ligação de intimidade com Deus, esta conversa simples, honesta com Deus, vai trazer para nós uma liberdade, uma confiança, uma segurança em falarmos com o Senhor com honestidade, com verdade, com desejo da nossa alma. E as coisas vão acontecer porque o Senhor vai olhar para nós com bondade e misericórdia, como Ele sempre fez. E aqui ainda, lá no Gênesis, quando é uma história que todos nós conhecemos, quando aquele moço de Abraão foi procurar uma esposa para Isaac. E ele não sabia por onde, como ele ia começar. E ele ficou muito preocupado porque ele queria atender o seu patrão, o seu senhor. E ele vai, e ele faz combinados, e ele ora, e ele conversa com Deus, e ele vai falando como que ele gostaria que as coisas acontecessem, para que ele tivesse segurança na resposta, para que ele tivesse certeza de que a mulher que ele iria levar para o seu Senhor seria a mulher certa, a mulher ideal. E aí então, diz a palavra em Gênesis 24, do 11 ao 15, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço da água pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água, e disse: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte das águas, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar.
Seja, pois, que a donzela a que eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e eu disser, bebe, e ela disser, bebe, então darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu consiga nisso, que ouviste a benevolência com o meu senhor. E sucedeu que antes que acabasse de falar, eis que Rebeca já havia nascido a Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Então veja bem aqui, antes que ele terminasse de orar, a resposta já estava ali. Eu amo essa história, porque ali eu vejo uma sequência de pessoas honrando a Deus, buscando a presença de Deus, orando, sendo firme em seus propósitos. E ali a resposta, ela é clara, ela é objetiva. Não teve nenhuma falha naquele processo, não teve nada de errado durante aquele processo, não houve sofrimento, não houve punição, não houve demora, foi um processo que correu tudo bem, só que todos os envolvidos temiam a Deus, eram ousados, eram corajosos, e ali enquanto ele orava, antes mesmo que ele terminasse de orar, ela já chegou com o seu cântaro. Então aqui nós temos exemplos nesses versículos falado sobre a oração, e existe vários outros. Aqui é só um pouquinho daquilo que o Senhor separou aqui nesse tempo que eu estava fazendo do meu estudo sobre a oração e por que é tão importante ter essa comunicação diária com Deus. E essa chave da oração é uma chave que ela abre as portas da intimidade com Deus, e é o Senhor nosso Deus é o único que pode nos dar a vitória. Ele é que nos dá a autoridade e o poder. Ele é que traz para nós uma ousadia tamanha de enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. E é por isso que essa tem que ser a primeira chave, porque é autoridade e poder. É o que nós precisamos para executar aquilo que está diante de nós para ser executado. E a autoridade e poder, o único que pode dar a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder é o Senhor nosso Deus. Esta chave, sem ela, nós não conseguiremos fazer as coisas que nós precisamos fazer. E principalmente, sem esta chave, nós não conseguimos fechar as portas que o inimigo tenta arrombar dia após dia para tentar acabar com a nossa vida. Em nome de Jesus, que esta chave seja hoje uma ferramenta que você aprende a utilizar por todos os dias. A partir de hoje, você que não tem o hábito de fazer a tua oração diária, aprenda a partir de hoje a fazer isso, porque isso é muito importante e é a parte do Senhor para nós. Senhor, muito obrigado. Hoje eu compreendo, Pai, que ter uma comunicação amigável contigo e uma comunicação objetiva é a essência que eu preciso para que todos os resultados que eu busco sejam alcançados para a glória do teu nome. Amém.